Fala galera, beleza? Tranquilo aí com vocês? Tudo em ordem? Maravilha! Bom, para quem não me conhece aí, tá? Meu nome é Anderson, tá? Nosso canal traz sempre o que, né? Acontecimentos, fenômenos sociais que ocorrem aí no mundo afora, né? E aí eu trago para vocês para que possamos contribuir um pouco aí com o conhecimento e agregar valores aí para a vida de todos vocês. Esse é o meu principal objetivo, certo? Bom, se você não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal. Tá? Você que já é inscrito, né, raiz aqui, né, com certeza deixa, né, a curtida aí no nosso vídeo, porque você vai na confiança aí, acredita que o nosso vídeo vai ser um trabalho muito bacana, muito legal aí. Bom, o que eu vou trabalhar com vocês agora nesse momento? Formas de estratificação, tá? É bacana, é legal, vale a pena, assista que você não vai se arrepender. Vai por mim, beleza? Olha só o que fala, qual é o conceito simplista do que nós iremos abordar, o que nós iremos trabalhar nesse nosso vídeo aqui, beleza? Olha lá, formas de estratificação. As estratificação social e as desigualdades que ela produz não são naturais. De fato, né, pessoal, quem vocês já estão ligados aí, estudando aí sempre, sabe que isso aí é cultural. Ao contrário, são geradas históricas e socialmente, emergem, né, de uma diversidade de situações e influenciam de maneira direta ações e relações estabelecidas na vida em sociedade. Há inúmeros modelos de estratificação no mundo, mas analisaremos três. Quais são essas três, né? Então assim, pessoal, vamos trabalhar essas três que eu acho que são as mais interessantes aqui, tá? Para que possamos entender um pouquinho mais o que cada uma. São complexas? São difíceis, professor? Não, não são. Confesso para vocês, são bem tranquilas, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais o que fala cada uma delas. Quais são? Casta, né? A questão de estamentos e classes, né? A classe é algo mais familiar, né? Com certeza, né? Não estão errado não. É de fato mais familiar mesmo. As castas são a nossa realidade, vamos assim dizer, tá? Então, as classes, né? Uma coisa que fala assim, poxa, sua classe, que classe que você é? Então é uma coisa muito mais, a nossa cultura mesmo corresponde, né? Agora já casta, estamento, já foge um pouquinho, é importante a gente compreender também, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Começando aqui pela casta. Um sistema de estratificação muito antigo, então trata de fato, né, de algo antigo, né? Oficialmente reconhecido até há poucas décadas, então há décadas atrás, aí, recentemente, era reconhecido. O sistema de castas, né, regulou a vida de centenas de milhões de pessoas na Índia. Apesar de ter existido também em outros locais no mundo, né, como o Japão, em lugares nenhum esse sistema consolidou tão fortemente como naquele país. Então, assim, de fato, existiu em outros países, mas assim, a consolidação, né, que se consolidou, ficou rígido de fato mesmo essa cultura, foi na Índia. O sistema de casta na Índia, apesar, né, de ser abolida, né, juridicamente na década de 1950, continua a ser, né, um referencial cultural e político para a sociedade indiana, o que amplia a situação de desigualdade social no país. E aqui você veja que interessante, né? Como que uma cultura pré-estabelecida pode influenciar de tal forma, né, na questão da qualidade de vida das pessoas. Então, assim, até teve uma novela, né? Então, assim, é muito bacana você conhecer outras culturas. Mas quando você conhece também, tem os seus pontos também, né, muito tristes de você enxergar que são pessoas, né, como todas as outras iguais, todos nós somos iguais uns aos outros, né, e ser excluído da sua própria sociedade, da sua próprio país, sua própria cultura. Então, assim, de fato não tem nada de engraçado, né? É triste de saber que ainda inclusive existe, porque é uma cultura enraizada na Índia, né? Infelizmente. Então, dentro dessa questão das castas aí, pessoal, ele envolve algumas questões bem bacanas aqui para a gente poder entender um pouquinho mais, né? Ele fala da questão da comunidade, né, fechada. O que ele quer dizer com isso, a comunidade fechada? Ele diz o seguinte, que independente, né, se você tem amizade, você não vai conseguir ter amizade, né, consolidar um vínculo com outras pessoas, se não for da sua mesma casta. Então é um mundo separado do outro em um mesmo território, né? Muito louco isso aí, né? São diversos países no mesmo país, é mais ou menos assim, tá? Então não tem essa possibilidade, não permite, tá? E de fato ocorre uma exclusão, tá? Quem assistiu aquela novela da emissora Globo aí, que fala
referentes, né, ao caminho da Índia, né, caminho das Índias. Então o que acontece? Essa novela retratava muito essa questão, a dificuldade de um relacionamento de uma pessoa de uma casta mais elevada com uma moça com uma casta inferior. E aí tinha um conflito direto, né? Muito bacana isso aí. Bom, características, né, sociais aí é hereditário. O que eu quero dizer com isso? Que não existe essa possibilidade de mobilidade aqui. Aqui não se fala isso aí. Se você nasceu na casta A, né, você vai morrer nessa casta. Não tem a possibilidade. Mas se eu não posso ir para cá, não, porque é uma questão histórica, é de origem, tá no sangue, mais ou menos assim, tá? Então, se você nasceu numa família de casta alta, você vai morrer, né, nessa casta alta, tá? Nesse sentido. E se você for uma casta abaixo, você não tem a possibilidade dessa mobilidade para você subir de castas aí, não tem essa possibilidade, tá? Diferente de outras situações, né? E ele fala também das ocupações profissionais, né, do poder político econômico também. Então também sofre com essas questões porque tem acesso, né, a condições, quem tem castas maiores aí, uma facilidade a esses recursos. E também fala sobre a questão das limitações econômicas, né, que fala que é derivadas, né, da sua posição social. E por final, que eu acho bem interessante, que, né, reconhecimento pelo sobrenome, né? Então, de fato, então assim, olha, se seu sobrenome é X, de cara eu já vou reconhecer que você tem dinheiro, tá? É a mesma coisa se você, vamos supor, no nosso país, tá? Você tem um sobrenome de uma pessoa muito rica, tá? Então, assim, por exemplo, né? Uma coisa meio doida, né? Anderson, tá? Carrefour, um exemplo. Tá? Então você vai entender que esse sobrenome corresponde a uma origem de família muito elevada. Então, através do sobrenome, então lá, o sobrenome tem um grau muito elevado. Tá? Então, de fato, vai corresponder com a sua identidade naquele país pelo sobrenome. Tá? Dialetos falados também aqui, alimentos também. Então, tem essa. Veja que todo o cenário daquele país ele é muito específico, ele dá para você claramente enxergar a exclusão de algumas pessoas. E eu não consigo, como já foi mostrado, né? Não é uma coisa assim, mas todo mundo na classe A, casta A, é grande número de população, não. É um número muito limitado de pessoas ali. Então, e o restante? O restante é excluído dessa pequena minoria aí, tá? Beneficiada pelas suas castas, tá? Então, a alimentação é um fator que fica muito evidente, né? Que tipo de casta, tá? Outra questão que é mundialmente reconhecido, inclusive, que é a questão dos vestimentos. Vocês concordam comigo? De fato, você percebe, né? No mundo, quando tem esses casamentos, né? Muitos ouro, inclusive, eles usam, né? O vestimento é diferenciado, tá? E esses acessórios, inclusive, tá bom? Então aí se encontra a questão de castas, beleza? Bom, e também temos o estamento, né? Estamento. O que seria esse estamento, né? Muitas pessoas não sabem o que é o estamento, de fato, porque não é uma coisa mais falada, não é uma coisa mais vivenciada por esse motivo. E olha o conceito de estamento, pessoal. Estamento, né? Estratificação social de um mundo em transição. Durante cerca de 10 séculos, tá? Veja só, não é pouca coisa, 10 séculos. Aproximadamente, né, do século V até o século XV, a Europa Ocidental viveu, né, o período conhecido como Idade Média. Tá? Então você assiste aqueles filmes Idade Média, organizado em torno, né, da vida rural. Essa época caracterizou pela intensa influência da cultura cristã. De fato, né, a cultura cristã ela teve uma grande influência mesmo, até nos dias de hoje ela tem esse poder de influência na política ainda, porque assim, nós sabemos que tem ainda. A sociedade também, né, tem uma recepção muito boa quando se fala assim, é de tal denominação, então se é denominação, vou te oferecer emprego, porque presume que você é honesto. Então, assim, tem uma influência da religião, isso é fato, tá? Representada pela Igreja Católica Romana, que, né, divava, né, as normas, né, ditava as normas, porque quem ditava naquela época, né, quem mandava, né, era o rei, vinculado com a igreja, né? Então, assim, o rei era o representante de Deus, né? Então, o corpo ali, físico, é representado da igreja. Então, o rei tinha um poder muito grande. E é lógico que ele tinha os seus... ele tinha
as suas atitudes, né, embasado nas normas religiosas que os padres passavam para ele. Então, ele era regido por essas normas, essas doutrinas religiosas aí, tá? Então, que editava, né, as normas de condutas e de convivência para a população europeia. Beleza? Então, isso é o estamento aí. E aí eu trago para vocês, inclusive, né, uma imagem aí que demonstra muito de como que era aquela situação do estamento. Tá? Então, como que era mais ou menos? Funcionava da seguinte forma, né? Você percebe que esse senhorzinho de bengala aí, né? Os camponeses e os artesãos, né? Trabalhavam para sustentar a nobreza e o clero. Então, se você vê aí, estamos falando da nobreza aí, de fato do rei, tá? E esse rapaz aí também no meio, vocês percebem com uma mão no peito, aí dá para perceber, mas tem um crucifixo ali, né? Representando a igreja de fato. Então você veja 3 situações, né? Essa estratificação, tá? Do estamento que ocorria. Então tinha a igreja católica no topo lá, né? Junto com o rei, inclusive, mas tinha, né, os camponeses aí, tá? Nesse sentido, tinha os nobres também. Bom, outro ponto muito bacana também, né, a classe de desigualdades sociais, e é importante a gente trabalhar essa questão, tá? Quais são as classes, né? Tivemos as classes aqui, mas assim, agora especificamente, qual é o conceito de classe, né? Então, aí volta para a questão da nossa realidade. O que são essas classes? Então, olha o que eu coloquei para vocês aqui, ó, vê se vocês gostam. Classe e desigualdades sociais. As classes sociais podem ser entendidas como agrupamentos de pessoas que surgem em razão das desigualdades sociais, mas que têm como base a igualdade formal entre os indivíduos, ou seja, a partir das desigualdades criadas socialmente, em que todos são formalmente iguais perante a lei. Claro, né? Teoricamente, né? Todos nós somos iguais perante a lei, mas na prática, de fato, as coisas mudam um pouco, né? Um pouco. Bom, surgem as classes. Do ponto de vista histórico, só se pode falar de classes sociais depois da Revolução Burguesa, né, do século XIX. Importante, quando se fala em classe, né, a possibilidade de mobilidade social, que pode ser de 2 tipos. Então, galera, eu quero dizer para vocês aqui, ó, quando eu falei para vocês, trabalhei com as mobilidades sociais, na classe é diferente, tá, das castas. Porque na classe te dá essa possibilidade de você, de fato, tá, sair de uma classe E e ir para a classe A. Nossa, professor, mas o cara recebe R$1.000. Como isso vai acontecer, né? Para chegar mensalmente R$15.000. Se ele faz um joguinho na Mega Sena, por exemplo, tá? Para quem acredita aí, né? E quem joga. E ele ganhar na Mega Sena, ele vai diretamente para a classe A. Aqui permite isso aí. E como ele vai ser visto? Teoricamente pela sociedade, como uma pessoa rica, vai ser bem recepcionado, né? Nesse sentido, porque quem tem dinheiro aqui faz a diferença, né? É de fato isso aí. Então, tem essa situação. Só que nessa mobilidade social, existe 2 tipos de mobilidade, né? O que seria isso aí? A horizontal e a vertical. A vertical não é novidade, que eu falei para você. Mega Sena, classe E, vai para classe A. Essa, né? De fato, é a vertical. Já a questão de horizontal é aquela situação do cara tá na classe A, daí ele faz um investimento, por exemplo, na bolsa de valores, e ele investe, por exemplo, lá 1 bilhão, tá? E diante elevado, né, o número de ações, no caso o valor da ação sobe com base no cenário, né, geoeconômico, tá, do mundo, o que acontece? Ele sobe o seu patrimônio de forma que ele vai de 1 bilhão para 10 bilhões, como exemplo. Tá? Então, dentro da questão horizontal, existe também essa mobilidade. É fantástico a classe. A classe te dá essa mobilidade muito bacana de você, tanto vertical quanto na horizontal. Tá? E com base nisso, eu trago para vocês aqui, para a gente fechar o nosso vídeo, tá? Um exemplo de como que se encontram nossas classes aqui, tá? Olha só, em 2002 aqui, ó, nós temos aqui o primeiro triângulo, tá? A primeira pirâmide aqui, que ele fala com 13%, né? É a elite. Então 13% aquelas pessoas que são da classe A e B.
É a situação brasileira, tá? 44% da classe média, classe C. É um número legal. Agora aqui, remediados, né? Classe D, 12,5%. E os pobres são 30,5%. Só que assim, pessoal, podemos colocar aqui até mesmo 12% com 30% aí na mesma faixa etária, na mesma faixa salarial, tá? Porque de fato, né, esses 12% aí, mas na verdade eles são muito próximos um do outro, tá? Então por isso que a grande massa, quando eu falo de ser mais vulnerável diante dos recursos básicos, né, saúde, educação, segurança, o que acontece? Ele se encontra nessa mesma situação, tá? E nós temos também aqui o outro triângulo, tá? Que ele fala que 15,5 são a renda familiar acima de 4.000, né? E 600, vamos por assim, tá? 52%, você veja quando se fala, né? Como a questão é diferente, a questão de salário, né? Como a situação vulnerável do Brasil, a desigualdade é tão grande no nosso país. Renda familiar entre 1.100 a 4.600, 4.500, 52%, e 14% da renda familiar entre R$ 700 a R$ 1.000. E 18,5% é a renda familiar abaixo, né, de R$ 768. Aí eu lhe pergunto para você, né, como é possível uma pessoa da classe, né, E subir para a classe A? É só na Mega Sena praticamente, a não ser que a pessoa dedica, mas imagine só, tem uma família, como ele vai poder pagar um curso para ele poder evoluir com um conhecimento? Então, é com sorte, porque você tem uma família, como você vai alimentar essa família, dar uma condição boa? Já não tem como. Escola, saúde, então assim, vive uma situação muito vulnerável. É um buraco na sociedade em que o Estado tem que ter um olhar mais delicado, mais sensível, tá? E inclusive preencher, né, essa lacuna com recursos para que essa pessoa para que possamos não ter igualdade, mas tentar amenizar um pouco essa desigualdade e favorecendo essas pessoas, não favorecendo, né, mas dando condições melhores de vida aí, tá? Bom, então nesse momento aí, né, pessoal, nosso vídeo aula aí foi exatamente com a finalidade, né, dessas formas de estratificação, tá? Então eu trouxe para vocês a casta, o estamento e as classes aqui, finalizando com as nossas pirâmides aqui. Eu acho que foi bem interessante, né, bem bacana saber que existe a casta ainda, né, culturalmente na Índia existe, infelizmente, né? O estamento não existe mais, mas já existiu, né, e fazia diferença de fato mesmo, né? E atualmente, como é muito mais popular aqui entre nós, brasileiros, né, a questão, né, das classes aqui, tá? E essa situação, é bom você ter esse conhecimento, né, para que você tenha uma visão crítica, até mesmo de si mesmo, uma reflexão de qual momento que você se encontra, tá? E que você não é o único, tem muitas pessoas que ficam, né, nossa, eu recebo isso aqui, pelo amor de Deus, mas a grande maioria das pessoas recebe esse salário. Quando você se depara com vídeo no YouTube, né, redes sociais, a pessoa no iate, essas coisas e tudo mais, é uma exceção, porque via mesmo de regra, né, regra no Brasil, as classes, a grande massa, né, das classes se encontra mesmo classe C, D e E, tá? Essa é a grande realidade. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do nosso vídeo aí, né? Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, faça os seus comentários, galera. Qual é o tema que vocês acham que deveria ser abordado, o que vocês gostaram da aula, coloque as suas colocações, porque de fato isso aí vai contribuir demais, tá, para nossa evolução do nosso canal. E essas curtidas que vocês faz com que o YouTube compreenda que o nosso canal tem relevância e vai ser atribuído para outras pessoas, né? Que possa passar para outras pessoas aí, beleza? Pessoal, desde já sou grato mesmo de fato aí, fiquem com Deus e até mais, até as próximas videoaulas. Valeu, galera!